Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao mais um Plataforma de Férias. Sou a Nicole. Para quem não sabe o que é o Plataforma de Férias, são os melhores momentos dos episódios destaques do último ano do Plataforma. Para começar, a gente vai ouvir um corte com o Rodrigo Loconte. Eu nasci dia 20 de janeiro de 2000, na cidade de São Paulo, a maior cidade não apenas do Brasil, não apenas das Américas, mas de todo o Ocidente, tá? Uma curiosidade que eu gosto de contar, porque São Paulo é muito grande. São Paulo é maior que Nova York. Inclusive, eu sou de Rio Branco, né? Do Acre. E eu trabalho home office, eu trabalho com pessoas majoritariamente de São Paulo. E eles sempre fazem, tipo, chacota, né? Comigo, o fato de ser do Acre. Eu falei, gente, qualquer cidade que você for comparar com São Paulo vai perder. Então não adianta querer comparar Rio Branco, que é uma cidade minúscula, com São Paulo, mas é uma capital, né? Preciso falar isso, né? Eu sou economista, mas hoje eu tenho as redes sociais, mas eu atuo como analista financeiro também. Mas enfim, então eu nasci 25 anos atrás, né? No ano de 2000. Bom, minha infância foi bem tranquila. Eu cresci numa família de classe média que, como várias outras aqui de São Paulo e do Brasil todo, viu uma certa ascensão aí durante os primeiros anos do governo Lula, família ganhando um pouquinho mais de dinheiro e tal. A família Loconte, ela veio aqui pro Brasil no ano de 1912 com Giuseppe Loconte, que saiu de Fasano da Itália e desembarcou no Porto de Santos e depois foi morar no Brás. É legal porque a gente tem tudo isso documentado. E aí foi uma família de classe média, continua até hoje, na verdade, né, com alguns altos e baixos, mas a minha infância foi bem tranquila. Eu gostava bastante eu sempre fui meio nerd, assim, né, então eu gostava bastante de dinossauro, gostava de videogame bastante, comecei a gostar, jogava muito Play 2, e aí tem um ponto muito interessante. Quando eu tinha, assim, uns 7, 8 anos de idade, que as pessoas começavam a perguntar qual profissão eu queria ser, você tem alguma ideia de qual seria a minha resposta? Jornalista? Não. Mas não tá tão distante, pra ser sincero. Design, publicitário? Não, tá longe de ser essas convencionais. Repórter? Eu falava, eu quero ser político. aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não, você é bobeira, a política só tem corrupto, né? Eu falava assim, não, ainda quando criança, não, pode até ter, mas eu vou ser diferente. Bom, se passaram 15 anos e o meu sonho continua o mesmo. Eu ainda quero ser político e pretendo ser em breve. Tô só me preparando um pouco. Aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a ter... aliás, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, a minha grande paixão se tornou a história, né? Então, eu gostava muito de história. Era uma matéria que eu sempre ia melhor, tirava notas altas, estudava além do que eu gostava, além do que eu precisava, aliás, falei errado. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais e tal, e aí na adolescência eu descobri a economia, né? E aí tá um ponto interessante, porque eu descobri a economia bem na época, tava caindo o governo Dilma, e era a época que todo mundo, pelo menos da minha escola, assim, que gostava de economia, era liberal, porque o Estado é uma merda. Foi mal, não, bom, pode xingar leve assim, né? Pode, é tranquilo. O Estado só faz asneira, a Dilma é burra, e aí eu cresci nessa bolha, uma bolha de classe média ali, que ganhou muito com o PT, mas agora, por conta da recessão, tava odiando o PT. E aí eu comecei a estudar economia, de uma forma bem rasa. Eu li os 6 lições do Mises, que é um economia austríaco ali, é um livro bem panfletário, bem introdutório, e comecei a me aproximar mais dessas ideias. E aí, saindo do ensino médio, decidi fazer economia. Eu tive vontade de fazer história, tá? Só que por conta de emprego, todo esse tipo de coisa, eu acabei optando pela economia, que ao contrário do que as pessoas podem achar, é uma ciência humana, assim como a história é uma ciência humana, que sim, tem aspectos importantes de exatas, mas é majoritariamente uma ciência humana. Aí eu entrando no curso de economia, eu já tive um certo baque, que foi nas primeiras aulas, especialmente de macroeconomia, a gente aprende que o Estado tem um papel fundamental, não só em estabilizar a economia, como em estimular ela. E aí depois de ver várias horas de YouTube de ideias radicais, eu fiquei até um pouco de Paulo Cogos,
Eu fiquei, como assim? Como pode ser isso? E aí eu comecei a estudar economia de fato, estudar a teoria geral do Keynes, macroeconomia, microeconomia, que são os mercados em oligopólio. Então comecei a ter esse aprofundamento. Foi aí também que eu descobri a minha segunda paixão, que é a história econômica, né, que junta tanto a história, que era a minha paixão mais jovem, quanto a economia. E aí eu me formei em economia, aí já formado, eu já tinha abandonado essa visão dogmática da economia, de livre mercado e tal. E aí eu comecei a me envolver mais com o YouTube, que eu tenho, eu nem falei, né, mas eu tenho o canal Conhecimento Expandido, que hoje ele tá com 498 mil inscritos, mas ele tá num certo hiato por conta de alguns outros projetos aí e outras visões, mas de forma geral, eu comecei a me envolver também com a produção de conteúdo mais ou menos nessa época. E hoje eu sou filiado ao PDT, né? Mas mesmo assim, estando mais próximo desse partido, eu ainda tenho muita dificuldade de me encaixar em caixinhas mesmo, em dogmas específicos. Acho que de forma geral, cá estamos. O quão familiarizado você está com o conceito de pragmatismo? Cara, eu não entendo, eu queria que você me explicasse o que é isso. Perfeito. Aproveita. Não, perfeito, porque também os espectadores, acho que em parte considerável, não devem estar muito familiarizados. Sim. Porque, e aí é um pouco de um problema, assim, as pessoas adoram rótulos. E os rótulos, às vezes elas adoram por um motivo polarizado para poder julgar os outros, e às vezes é uma simplificação da realidade que pode sim ser útil. Eu, particularmente, sou um grande crítico ao rótulo direita e esquerda. Eu acho que é uma simplificação gigantesca da visão da política e da sociedade. Porém, de fato, às vezes a gente não tem como escapar. Enfim, o pragmatismo, ele é a negação de dogmas incontornáveis, digamos assim. Então, o pragmatismo, ele vai falar que nada necessariamente é impossível dentro das realidades materiais, num sentido de que assim, né, tentando simplificar um pouco mais, ele vai buscar os resultados, mais do que necessariamente você ficar preso a preceitos. Então, isso pode ser aplicado em vários sentidos da nossa vida. Simplificando para a política e para a economia, é a ideia de assim, não importa muito se a política ela é de direita ou de esquerda, o que importa é as pessoas estão vivendo melhor com essa política, as pessoas estão reconhecendo esses resultados, né, coletando esses resultados. É um pouco essa ideia. Então, assim, tem uma frase famosa de um político, que é o Deng Xiaoping, que falava assim, não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Então, não importa se a gente é comunista, socialista, capitalista, o que importa é, as pessoas estão vivendo melhor, as pessoas estão com mais qualidade de vida, estão tendo moradia, e aí, isso também pode se estender, as pessoas estão ficando mais ricas, elas estão conseguindo consumir mais. Então, o pragmatismo, em essência, ele é isso, é você não ficar preso a uma ideologia, não ficar preso a dogmas. Então, por exemplo, dogmas dos liberais, né? O livre mercado, o Estado não pode. E para o pragmático, né, o Estado pode ou não, depende do contexto. Então, quando as pessoas me perguntam, você é a favor da privatização? Depende. De que cenário? Como que ela vai ser feita? Qual que vai ser o valor que vai ser pago nessa privatização? Dependendo da forma que ela for feita, sim, sou a favor. Dependendo da forma, não sou a favor. Você é a favor de taxa de proteção, né, o protecionismo? Depende, de que setor, de que forma que vai ser colocado. Por exemplo, as taxas do Trump, não sou a favor. Agora, outras taxas eu posso ser a favor. Então, o pragmatismo, eu sinto que é o que mais falta aí no Brasil. A gente fica preso nessa ideia de direita e esquerda, e o que a gente precisa fazer é adotar políticas que têm comprovação que funcionem. Exato. Gosto dessa ideia. Me parece ser legal isso aí. Inclusive, eu falei semana passada agora no meu trabalho, né, sobre as minhas críticas ao capitalismo, e aí o pessoal falou, então você é comunista, então você é de esquerda. Eu falei, não, gente. Aí um amigo meu pegou, interrompeu e falou, gente, existe vida fora da polarização, existe vida fora desses dois eixos, né? E eu concordo plenamente. Eu acho que existe sim. Pelos meus próprios amigos, na eleição passada eu fui massacrado porque eu não votei nenhum nem outro, porque eu não me sentia representado nem bem para votar em nenhum nem outro. E aí é questão de princípio, né? E assim, legal você falar isso, porque parece que essa polarização ela faz sentido para alguém, né? E aí eu quero até estender isso que você falou pro futebol, por exemplo, que é outra paixão minha, né? Eu tava pensando nisso. Eu ia fazer uma analogia com o futebol. Só antes de você falar, é uma analogia bem rápida. Já deve ter ouvido falar daquela famosa frase, futebol, política e religião não se discute. Não se discute. Na verdade, de todos esses, a política, ela é justamente o que tem que ser discutido. Futebol e religião, não.
mesmo, e o problema é esse, quando a política se torna um jogo de futebol, um time de futebol. Então, por exemplo, você é São Paulino, ou que seja. Sou mesmo, certo? Acertei. Você vai defender o time porque você tem paixão por ele, porque você tem uma conexão emocional. A política não tem que ser assim. Não é porque eu amo Lula, eu amo Bolsonaro, então você não pode criticar ele. Não, negativo. Eles são os nossos funcionários. A gente não pode tratar eles como jogadores lendários, como Pelé, que são grandes atletas. Não é assim que funciona. A política não pode ser vista como futebol. E aí aquele negócio, vira torcida, vira paixão. A política ela tem que ser vista com certa frieza, sim. Concordo plenamente. Pra você, como é que funciona esse bagulho de ser político na sua cabeça? Eu além disso, né, além de ser político, eu quero ser uma referência nas áreas em que eu estudo e me dedico. Então assim, quando alguém pensar, você sabe alguém que manja de história econômica? O Loconte manja. Esse cara aí tem um estudo refinado. Ele se dedicou muitos anos da vida dele, ele é referência na área, né? Então, e aí você pode se tornar também uma referência na área da comunicação, né? Então, tem alguém que sabe passar uma mensagem, sabe se comunicar, tá aí, ó. Então, acho que ser referência na sua área é um desejo compartilhado por muitas pessoas, né? Mas realmente deve ser muito gratificante. Bom, um pouco dos elogios que eu já recebo são muito gratificantes e eu espero construir mais disso ao longo da minha vida profissional e acadêmica. É engraçado até que você mencionou assim, tem alguém que te inspirou e tal. Por muita ironia, né, eu nunca fui muito de ter ídolos de uma forma mais pessoal, assim. Isso até é um pouco frustrante, porque eu via várias pessoas, tipo, nossa, eu amo tal jogador, eu amo tal cantor, e às vezes até eu amo tal político. E eu não conseguia ter essa conexão personalista com pessoas que não faziam parte do meu ciclo social, que estavam distantes de mim. Então assim, eu sempre tive ídolos, tipo, meu pai, meu avô, minha mãe, sabe? Mas pessoas distantes, assim, eu nunca tive muito esse sentimento. Então, assim, tem grandes nomes da política nacional e internacional que eu admiro. Então, assim, por exemplo, Juscelino Kubitschek, as pessoas não conhecem muito da história dele, mas ele foi um presidente muito importante. O próprio João Goulart foi um grande presidente. Mais recentemente, a gente tem Itamar Franco, que foi o presidente dos anos 90 aí, que trouxe muito avanço para o Brasil, mesmo tendo ficado pouco tempo. Só que mesmo esses caras, e eu estudei a vida deles, eu gosto deles, eu não chego a dizer que eles são meus ídolos, assim, sabe? E até mesmo, internacionalmente, a gente tem também várias personalidades. Eu consigo identificar mais, assim, com figuras um pouco mais distantes. Por exemplo, Marco Aurélio, né, imperador de Roma. O famoso imperador filósofo, né, que ficou também mais conhecido recentemente por causa do estoicismo. Também admiro muito ele, mas eu não diria talvez que ele é meu ídolo, né? Mas são figuras que eu admiro pela postura e pelo aquilo que eles conquistaram. Mas, de qualquer forma, eu admiro posturas, assim, sabe? De esses 3 presidentes que eu falei, eu posso ficar horas falando dos erros deles, né? Eu vou conseguir falar de acertos, com certeza, mas eu vou conseguir falar mais de erros. Só que, mesmo assim, são 3 caras que eu vi que estavam realmente engajados em mudar o Brasil. Eles falaram, eles pensavam assim, gente, não tá certo o que a gente tá vivendo aqui, não tá certo tantas pessoas morarem na rua, tantos brasileiros não terem o que comer, né, não conseguir fazer 3 refeições ao dia, não tá certo isso. Vamos tentar mudar, pelo menos um pouco? Então, esse é o sentimento que me desperta. E essa questão também, é isso que eu quero, pelo menos, tentar contribuir. Talvez eu não consiga nenhum cargo de relevância, sei lá, no máximo consiga ser um deputado ali, mas se eu conseguir passar uma lei, ou passar alguma medida, fazer alguma proposta, construir alguma coisa que melhore a vida do povo brasileiro, eu já vou me sentir satisfeito em algum sentido. Também não estou interessado em dinheiro. Óbvio, é legal ter uma casa, ter um carro, claro, mas está longe de ser o meu objetivo. Prefiro muito mais construir para o Brasil, né, construir pela vida pública do que a minha vida privada. As pessoas até me falam também assim, você podia ser empresário, você podia abrir uma empresa, você podia investir em vender curso. E assim, vender curso é um negócio que as pessoas às vezes menosprezam, mas realmente tem alguns cursos que são bons. Mas eu falo, gente, não é esse o meu objetivo. Eu acho muito válido quem quer ter um negócio, criar uma empresa, vender um serviço, mas a minha área, meu objetivo é a vida pública mesmo, é construir para o Brasil inteiro. Entendi. E assim, indo mais além do que isso, a única forma de você mudar o macro
é pela política. E o que isso quer dizer? Por exemplo, tem pessoa... Eu moro no bairro do Brás, e quem conhece um pouco São Paulo sabe que o bairro do Brás tem muitos moradores de rua, né? É um bairro central e tem muitos moradores de rua. Eu posso, por exemplo, chegar para um morador de rua de uma escala micro e ajudar ele. Eu posso ajudar ele tanto dando dinheiro, quanto posso, sei lá, começar a conversar com ele, passar todo dia ali, dar um alimento, procurar um emprego para ele, vestir ele, sabe? Todo esse tipo de coisa. E eu até posso, inclusive, não sei, montar uma fundação de caridade, eu posso até fazer parte de uma fundação de caridade, algo do tipo. Só que isso é um problema micro. O morador de rua de Salvador, infelizmente, não vai conseguir ganhar desses benefícios que eu tô construindo aqui. A pessoa que mora no Pará, que não come faz 3 dias... Infelizmente, eu não vou conseguir ajudar ela. A única forma de ajudar ela é via política. Então, assim, não é nem que assim, eu acho que é o jeito. É que não tem outro jeito. O jeito de você ajudar na perspectiva macro, além do micro, é pela política. Veja bem, isso não quer dizer que a gente não tem que ajudar no micro. E tem muitas pessoas que se dedicam a vida ao micro. Isso é importantíssimo, a gente precisa disso. Mas a gente também precisa de pessoas que vão se dedicar ao macro. Porque o único jeito de eu melhorar a vida de um gaúcho, melhorar a vida de um paulista, melhorar a vida de um paraense é via política. Eu gostaria de melhorar a vida de todo mundo, literalmente o mundo inteiro. Melhorar a vida de um nigeriano, de alguém que mora em Bangladesh, mas infelizmente a gente ainda não tem os mecanismos para fazer isso. Agora, os mecanismos para mudar a vida de todos os brasileiros, a gente tem, que é a política nacional nesse caso. Eu também não acertei a profissão que ele queria seguir, porque eu falei paleontólogo. Então estamos no mesmo barco, Jonathan. Não foi só mais um episódio, né? Também foi uma aula. Tenho certeza que todos nós aqui que ouvimos esse episódio ficamos um pouquinho mais inteligentes. Vamos ouvir agora a Júlia Risse. Nasci em Oswaldo Cruz, que é uma cidade pertinho aqui da minha, que hoje é a cidade dos meus avós. Eu já morei em muitos lugares, inclusive o Egito. Eu já morei em Presidente Prudente, Curitiba. O meu pai, né? Ele trabalhava muito assim fora. Então a gente sempre, na primeira infância, assim, a gente sempre seguia porque era fácil de trocar de escola, né? Tudo, só que a gente ficava assim 1 ano em cada cidade, mais ou menos. E aí a gente parou aqui em Marília, eu tinha já uns 8 anos, uns 8 anos mais ou menos, então faz uns 20 anos que eu moro aqui, né? Nesse meio tempo já, né, fui e voltei, mas eu vou falar depois. Eu faço, essa parte que eu mais gosto de falar, sou suspeita de dizer também. Eu sempre fiz balé desde pequenininha, desde os meus 3 anos de idade, fiz balé, jazz, e isso foi evoluindo, né? Aí teve um dia que eu tava saindo da aula de jazz e a aula de dança do ventre. Eu tinha 8 anos. Então você imagina, né, há 20 anos atrás, era bem complicado uma criança, né, de 8 anos fazer dança do ventre. Hoje a gente já sabe que tem menos tabus, mas antigamente a aula eu assisti, inclusive, tipo assim, pela frestinha da porta, sabe? E falei, eu quero fazer dança do ventre. E briguei com todo mundo lá do estúdio na época, porque eu não tinha idade, era perigoso, entre aspas, né, conselho tutelar, essas coisas, mas eu ia todos os dias na aula de dança do ventre. E acabei fazendo dança do ventre, desde os meus 8 anos. Depois, eu fui fazendo cursos de dança. Eu tive que parar, inclusive, por 1 ano só, por conta do terceiro colegial, que eu me dediquei bastante para passar no Enem, fazer algum curso fora. Inclusive, eu passei, só que eu acabei não indo. Parei só esse 1 ano, só que eu acho que foi 2014, se eu não me engano. Antes disso, eu me aprofundei, fui fazendo cursos e eu com 15 anos, mais ou menos, 15 anos, eu já comecei a dar aula de dança do ventre, em cima, né, desses cursos, workshops que a gente faz, em cima de vários estudos a mais também, que eu tinha sempre. Comecei a dar aula, eu gostava muito, né, no momento eu tô meio off, mas eu gostava muito de ser professora, porém gosto muito também de ser bailarina, né, só que nesse meio tempo, né, na verdade, eu comecei a namorar em 2014, foi bem a época do meu terceiro colegial. Foi meu primeiro namorado, tudo. Então, assim, foi bem, né,
A gente namorou por 7 anos. Com relação à dança, ele sempre me apoiava também. Só que antes da gente começar a namorar, e desde quando eu comecei a fazer dança do ventre, eu sempre olhava as bailarinas dançando, via assim em vídeos no YouTube, as bailarinas dançando fora. Eu falava assim, nossa, é uma coisa impossível, nunca vou conseguir e tudo mais. E depois que eu comecei a namorar, que a gente foi ali pra, né, namorando, até ficar noivos e pra casar, né, eu falei, é mais impossível ainda, né, meu sonho é casar e ter 5 filhos, por exemplo, casar e ficar. Aí aí veio a pandemia, 2019, né, na verdade, eu tinha acabado de sair do trabalho, eu sempre fui vendedora, né, numa loja, sempre trabalhei como vendedora, gerente de vendas, e tinha acabado de sair porque eu estava hoje, né, se fala um burnout, né, antigamente não tinha muito isso, mas desenvolvi uma crise muito forte de ansiedade, né, dentro da loja e não estava conseguindo mais dar conta, fiz um acordo com eles, eu lembro que eu fiz o acordo em março, e abril fechou tudo do Covid. Foi bem rápido. E nisso, eu tava lá com seguro-desemprego, né, e tinha pego meu FGTS, então eu tava bem tranquila, de seguro, tudo. O meu casamento estava marcado para 2020. Aí fechou tudo, a gente teve que remarcar, estava todo pago. Aí a gente remarcou para 2021, né? Para julho de 2021. E aí, em outubro de 2020, ele terminou comigo, né? Até hoje a gente não entende, mas a gente não é brigado nem nada. E aí eu meio que endoidei da cabeça. Aí eu comecei a querer sair, beber, né, sair com as minhas amigas, fui morar com uma amiga minha, inclusive, né, na mesma cidade, Marília mesmo, mas fui morar sozinha, com ela, no caso. Foi uma fase, assim, muito louca, foi o ano de 2020, foi o ano mais, assim, doido da minha vida. E foi quando, logo que começou esse ano, veio, assim, na minha cabeça, eu falei, né, essa hipótese, por que não dançar fora, né? Porque vou começar a pesquisar. E desde 2021 eu pesquiso e vou atrás, tudo mais. Aí eu consegui outro emprego, depois eu consegui também outro emprego numa clínica que eu trabalhei de recepcionista por muitos anos, questão de financeiro também, até aqui no Evo, né? Era lá que eu trabalhava. E aí, nesse meio tempo, eu fui pesquisando mais, aprimorando, voltei a dar aulas, né, depois da pandemia, eu ia fazer aulas também, e nesse meio tempo eu conversei com muita gente, fiz bastante amizade, assim, de meninas brasileiras que trabalham fora, né, não só no Egito, mas tanto nos Emirados também, Turquia, Marrocos, enfim. E nisso surgiu uma oportunidade, ano passado, 2024? 2023, o ano retrasado. Bem no começo do ano, e isso não entrava na cabeça dos meus pais, porque eu ia para lá, porque você não assistiu o Salve Jorge? Você vai, eles vão te roubar, eles vão, né, fazer alguma coisa com você e tudo mais. E isso não passava na cabeça dos meus pais. E foi muito difícil a aceitação. No entanto, é um fato curioso, assim, que poucas pessoas sabem. A minha mãe era meio doida na cabeça. E ela jogou todos os meus figurinos de dança do ventre fora, para eu não ir. Tinha mais valor sentimental do que valor de dinheiro mesmo. Mas tinha um bom valor de dinheiro, porque figurinas de dança do ventre é muito caro mesmo. Eu não paro nem pra pensar o valor, porque, né, enfim, hoje eu perdoei ela, a gente já conversou e tudo mais. Aí nisso eu consegui me reerguer, comprei figurino de uma aluna usado, ganhei de uma outra amiga minha também, todos usados em bom estado, óbvio, mas assim, eu consegui me reerguer e aí, no meio do ano, surgiu outra oportunidade e eu peguei e falei, aí eu juntei todas as minhas coisas, foi coisa de pouco tempo, assim, eu tirei o passaporte, eu vendi meu carro, na época eu tinha acabado de comprar, vendi meu carro para poder pagar a passagem, porque eles só pagavam a passagem de volta, de ida eles não pagavam, e assim, foi quando eu fui em outubro de 2023 pro Egito, né, com contrato assinado lá com uma agência, e fiquei até janeiro de 2024. Era até outubro, novembro, dezembro, e isso, eu voltei ainda um mês depois. Foi uma experiência, assim,
muito, ao mesmo tempo foi muito louca, foi assim, hoje eu sinto muita saudade. Eu lembro que no meio da viagem, e eu fui assim, sem saber me comunicar muito em inglês, porque eu sei mais ou menos, só que você fica nervosa e não consigo. Menina do céu, chegou, eu tive que fazer várias pausas assim no aeroporto, esqueci o nome, como fala. Chegou no aeroporto da Itália, eu tinha perdido meu voo, porque o outro voo tinha atrasado. E pra eu achar o lugar, eu perguntava pra todo mundo, e eles não aceitavam que eu falava inglês, eu já não falava muito bem inglês. Eles queriam comunicar comigo em italiano. Eu falei, não acredito nisso. Aí eu fiquei acho que 1 hora rodando o aeroporto inteiro com um monte de mala, travesseiro, mochila. Então, quando eu sentei, chorei. Falei, o que eu vou fazer? Vou ligar pro meu pai. Tinha Wi-Fi no aeroporto, liguei pro meu pai por chamada de vídeo no WhatsApp. E aí eles já ficaram mais desesperados ainda, né? Aí eles, não, volta. Eu falei, não, vou voltar. Eu cheguei até aqui, agora eu vou até o fim. Então os perrengues já começou aí. Aí eu consegui achar, consegui me acalmar, consegui a passagem de volta, tipo assim, a outra passagem até Cairo. E eu fui muito assim, com a cara e com a coragem. Tipo assim, às vezes até hoje eu não acredito que eu consegui, tipo assim, que eu fiz isso, assim, sabe? E aí, por exemplo, era uma agência, eu tinha conversado, né, obviamente, com outras bailarinas brasileiras, só que eu não conhecia nenhuma delas pessoalmente e vi o trabalho delas no Instagram, e, enfim. Só que eu cheguei lá no aeroporto do Cairo, eu não sabia nem pra onde que eu ia. Tinha uma foto minha, eu tive que mandar uma foto minha, bem coisa de novela, assim, né? Do lado da minha mala pro moço que foi me buscar ver como eu estava vestida e me pegar lá fora do aeroporto. Podia entrar lá dentro. Então eu simplesmente cheguei lá fora do aeroporto, tava cheio de egípcio, assim, falando um monte. Eu falei, meu Deus, quem que é esse cara? Porque não me mandaram a foto dele. Aí simplesmente chegou um homem, falou assim, e você é a Júlia, no inglês, né? Não sei o que, Júlia e tal. Eu falei, sim, aí ele me mostrou a minha foto, né? Eu falei, sou eu mesma, bora. Aí eu peguei, isso foi no Cairo, né? Na capital. Onde eu fiquei hospedada, né? Onde eu morei esses meses, foi Hurghada. É uma cidade mais turística e é cidade com praia, né? Então, tinha um Mar Vermelho lá, é maravilhoso. Tem vários resorts maravilhosos, inclusive, se alguém tiver a oportunidade um dia de conhecer o Egito, vá para Hurghada, é muito bonito lá. Só que de Cairo até Hurghada dá umas 7 horas de ônibus. E aí, assim, paravam muito, porque por conta como se fosse um pedágio, mas não tem que pagar. É um pedágio que é do pessoal lá, porque por essa questão de bomba, sabe? Eles param muito, então eles param, eles pegam o passaporte de todo mundo, ou a carteirinha, eles abrem o porta-mala, entendeu? Toda parada. Então, assim, quando parava eu não sabia se era Hurghada, se era uma parada. Tinha outras cidades que ele parava também. Outro negocinho que eu esqueci de contar no aeroporto foi que eles passam ali, né, pelo controle de bombas dele. Ele fez eu abrir minha mala. Minha mala tava, tipo assim, total de cheia. A hora que eu abri, o zíper da mala estourou, caiu tudo minhas coisas assim na esteira. E eles falando tudo em árabe e rindo, sabe? Porque eles são meio assim, sabe? Eles viam que eu tava sozinha, que eu era mulher, que eu não entendia a linguagem deles e começaram a falar em árabe, enfim. Mas eu passei dessa fase. Enfim, voltando lá no ônibus, não sabia. Foi assim, eu perguntava pro motorista, né, se ele podia me avisar quando era Hurghada, ele só falava que sim, mas nunca dá pra se confiar muito no egípcio, assim, nada contra, amo eles, mas eles são meio... Aí eu fui, eu que perguntei, inclusive, só pra você saber, ele não me avisou, eu perguntei, eu falei, aqui é Hurghada? E ele falou, ok, é aqui sim. Desci, e tinha um outro moço, só que nisso eu já tava 7 horas sem internet, porque eu cheguei e fui colocar o chip só depois lá na cidade. Hoje eu deveria, né, vejo que eu deveria ter comprado lá no aeroporto mesmo. Mas eu fiquei 7 horas sem internet, sem comunicação com a minha mãe, com meu pai, com a minha família. Eles sabiam que eu tinha chego, mas não sabia se eu tava bem, se tinham me raptado, enfim. Aí a primeira coisa que eu pedi pra esse moço foi o Wi-Fi, pra avisar que eu cheguei e tudo. Mas assim, no começo, nossa, Jo, foi um baque, assim, eu só chorava. A primeira semana, eu chorei a semana inteira. Chorei horrores. Porque é muito diferente, assim, sabe? A questão cultural também deles.
horários, fuso horário, né? Eu até me adaptar. A questão da comida também, são comidas com temperos muito fortes. E a gente, né, mulher, lá por ser uma cidade de praia, é mais comum ver as mulheres, né, sem ser as muçulmanas, tipo assim, uma roupa, tipo, um tomara que caia, um short, uma bermuda. Mas geralmente a gente sempre andava de calça e blusa normal, camisetinha. E mesmo assim, era buzinada. Os homens, né, tanto Ubers, táxi, como homens normais, passava na rua, assim, a gente andando a pé, buzinava, tinha cara que até parava. Então, assim, foi muito, muito diferente com relação ao Brasil. A gente acha que no Brasil tem bastante disso, né, de mexer, principalmente com mulher e tudo mais. Só que lá é muito mais. Eles são totalmente, assim, meio que, não sei se é da cultura deles, mas bem sem noção nessa questão. Com relação à dança, a gente é bem respeitada, nunca ninguém fez nada, né? Aí eu fui pra lá, fiquei esses meses lá, fiz bastante amizade, eu dançava, eu tinha de 2 a 3 shows por noite, era bem legal, a gente dançava mais pros turistas do resort, então eu não cheguei a dançar tanto pra egípcio mesmo, eram os turistas que vinham, principalmente europeu, muito europeu, vinha pra conhecer, né, o Egito e tudo mais, e a gente dançava, fazia ali parte do show dos resorts, dos hotéis. E aí vim embora. Quando eu vim embora também pra recomeçar foi bem difícil, porque aconteceu uns problemas, né, lá, e eles não pagaram minha passagem de volta. Nisso eu tinha o quê? Ou eu ia ficar e me virar com o último pagamento do mês, e eu vi assim, sem condições, ou eu vim embora. Aí foi quando eu, tipo assim, a sorte que eu tenho um irmão, ele tinha crédito no cartão e tudo mais, pagou minha passagem, vim embora, mas pra recomeçar aqui, sabe, foi bem, tipo assim, um baque, porque eu cheguei, não tinha mais casa, né, que eu morava com a minha amiga, não tinha mais carro, eu não tinha mais as minhas alunas, não tinha mais basicamente nada, nem emprego, né, porque eu também tinha acabado de sair do outro emprego, então eu cheguei literalmente no Brasil sem nada, eu tive que recomeçar a partir de 2024. Aí foi quando eu também resolvi, na verdade, né, voltar pra igreja, eu sou católica, né, e eu fiz um acampamento, foi muito gostoso, reencontrar ali com Jesus, né, saber do amor, né, de Deus, foi muito bom. E aí foi nisso que eu voltei, assim, fui voltando pra igreja aos poucos, e aí a minha vida foi andando. Aí foi quando a Amanda falou, olha, tem uma vaga, minha empresa tem uma vaga e não sei o quê, e aí eu falei, bora tentar. E só foi fluindo depois que eu voltei, assim. E é isso, aí hoje a gente tá aí, já tô fazendo uma faculdade, né, comecei a fazer ADS, Análise de Desenvolvimento do Sistema, tô gostando bastante. E faço aula de dança, tô voltando aos palcos aos poucos também. Tenho uma competição agora em junho, dia 14 de junho, uma competição agora em Londrina. E é isso, assim, um pouco assim, bem raso, ainda que eu falei bastante, ó. Da hora. Uau, que coragem da Júlia e que determinação, né, em seguir um sonho. Eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo para ela, que ela tenha viajado em segurança, né, e voltado em segurança, apesar aí dos contratempos. E uma coincidência é que a Júlia morou em Presidente Prudente, né, que é o lugar onde atualmente eu estou morando. E esse foi o Plataforma de Férias de hoje. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais um episódio. E quinta-feira tem Teólogo de Quinta. Não esqueçam de seguir o Jonathan no Instagram dele, @JonathanFernandesOriginal. E também o Instagram do Teólogo de Quinta, @Teólogo de Quinta. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.